Bom dia, gente. Olha eu de volta aqui falando com vocês. Na última vez que nós estamos conversando, a gente estava falando de saúde pública. E vamos continuar falando de saúde pública. Só que agora nós vamos voltar para o tempo dos 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos que Deus deu a Moisés na tábua e que Moisés desceu para ensinar o povo. Aqueles 10 mandamentos nada mais são do que um tratado que regula relações sociais do homem e grande parte dele é um tratado de saúde pública. A gente, quando lê as coisas, a gente precisa pegar as entrelinhas da coisa. É um tratado de convivência social, quando Deus fala de não furtar, de não roubar, de não matar, uma série de coisas. E é um tratado de saúde pública, quando Deus fala para não comer a carne de porco, para não fornicar, para não adulterar, para não desejar a mulher do próximo. Vamos entender isso. A parte de não matarás, não roubarás, isso é fácil de entender. As pessoas evitarem essas atitudes deslocadas na sociedade, para que a sociedade não seja uma sociedade selvagem, seja uma sociedade civilizada em que sejam respeitados os mínimos direitos de um e outro. Entendeu? Então essa parte Deus deixou claro. A outra parte que Deus entra na carne de porco. Né? Na verdade, Deus não colocou como carne de porco, colocou como quem tem dividido a patinha embaixo, né? Que nem o porco tem duas partes da coisa, o pezinho dele, né? Dividido embaixo. E por que essa coisa contra o porco? Porque Deus é muito sábio. Ele sabe que a forma de viver no porco, que o porco, ele, com aquela imensa quantidade de gordura, ele precisa se meter em poças de lama, em coisas assim, para manter a sua temperatura corporal. Ainda mais onde eles viviam lá no deserto. Então, o porco fica sujeito a muitos vermes. E um desses vermes em específico causa os cisticercos. O que seriam os cisticercos? O verme entra no intestino, depois do intestino ele passa para a corrente sanguínea e pelas artérias e veias ele começa a passear pelo corpo humano. Em algum determinado lugar, o corpo humano detecta ele e percebe que é um corpo estranho que está lá. Naquele local, o corpo humano cerca ele e ao cercar ele, o corpo humano cria uma cápsula. Essa cápsula, se criada no pulmão, prejudica a respiração. Se criada no coração, prejudica a circulação. Se criada nos rins, coisas assim, prejudica o funcionamento de rins e de outros órgãos. Então, Deus sabia muito bem dessas coisas e o ser humano, prejudicado e doente, ele é um peso para a sociedade e deixa de ser produtivo. Então, essa é a primeira parte que a saúde pública visa. O ser humano, ele não pode ser um peso para a sociedade, como também ele não pode deixar de ser produtivo, porque a sociedade necessita da produção de cada um. Isso é um fato, mas precisa da produção sim, mas não a produção como um escravo, precisa da produção com remuneração justa e com tratamento justo. Isso a gente não pode esquecer, que a gente tem um trabalho, um emprego e trabalha, o patrão não está fazendo favor nenhum. Na verdade,
É você que está fazendo alguma coisa para o patrão, você está gerando lucro para o patrão. Então, o trabalho é o maior tesouro, né, que uma empresa tem. O trabalhador que fornece o trabalho é o maior tesouro que a empresa tem. E o trabalhador hoje em dia ainda não tomou essa consciência. E nem os empresários querem demonstrar a importância do trabalhador para eles. Eles querem desvalorizar o trabalhador, como se qualquer um pudesse fazer. E não é verdade. Então, essa é a primeira parte de saúde pública. A segunda parte de saúde pública, não adulterarás, não fornicarás e coisa assim, é um outro problema que as sociedades têm e tinham na antiguidade e tiveram mais recentemente, que é a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, doenças transmitidas pelo sexo. Nós temos a sífilis, temos uma gonorreia, uma porção de doenças. Todas elas são problemáticas. Também interferem na produção, na produtividade, e o homem passa, e a mulher passa a ser um peso na sociedade. Então, não adulterarás, não fornicarás e coisas assim, tem esse sentido da coisa, em que evita-se a transmissão de doenças. E por que Deus colocou não adulterarás e não fornicarás? Justamente para que a pessoa tenha um relacionamento único, que é muito mais difícil de você ter a transmissão de doença venérea se o seu parceiro é sempre o mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. O parceiro sendo o mesmo, ele sendo saudável, você dificilmente terá ou receberá alguma doença sexualmente transmissível dele. E você se mantendo saudável, dificilmente você transmitirá uma doença para ele. Isso é uma coisa óbvia. Então, a ideia é essa. Agora, aquela ideia de que Deus uniu o homem não separe, isso aí é um exagero da coisa, né? Porque muitas vezes as pessoas se unem e depois não conseguem conviver juntas. E aí as pessoas vão cometer um outro pecado porque não aguentam viver juntas, né? Vão adulterar ou de repente até matar outra pessoa. Então, para que uma pessoa que está nessa situação se manter unida à outra que está na mesma situação que ela? O que os dois mais querem é se livrarem dessa situação incômoda e buscarem uma nova vida, um recomeço de vida. Então, esse negócio de que Deus uniu, que o homem não separe, ou Deus preparou meu casamento. Beleza, Deus preparou meu casamento. Mas de repente lá na frente não está dando certo. Aquele sonho que era daquela moça com aquele rapaz, ou daquele rapaz com aquela moça, de repente, quando eles estão juntos, eles não conseguem se adaptar um ao outro. Então, a melhor coisa a fazer antes do desastre, antes deles se digladiarem, deles se machucarem, é eles começarem uma nova vida, de comum acordo com inteligência. De forma que não é que eu sou contra o casamento ou acho que seja uma beleza dissolver casamentos, mas tem horas, momentos em que não dá para levar algumas coisas adiante sem grandes prejuízos, tanto para um quanto para o outro. Nesse momento é hora de buscar uma solução alternativa que permita os dois terem uma vida mais tranquila, menos estressante, porque uma relação conturbada é altamente estressante. Então, a ideia do casamento único é essa, de evitar a transmissão de doenças venéreas. Tem mais, no casamento, mais para frente, não faz parte dos mandamentos,
Deus coloca que a mulher, depois que tem um filho, ela é imunda por X tempo. E por que Deus coloca que ela é imunda por X tempo? Depois o nosso conhecimento virou o resguarde, né? Mas não é o resguarde. Deus colocou isso porque o corpo da mulher não pode engravidar e nascer o neném já engravidar de novo. Porque depois de algum tempo ela começou a ovular e aí pode engravidar em cima. E o corpo ainda não está totalmente preparado para uma nova gravidez. Então Deus coloca que o corpo da mulher é imundo nesse período, justamente para evitar essa gravidez nesse momento, que será praticamente provável que ela seja problemática ou que de repente a criança nasça com algum problema, porque o corpo não está preparado para aquela gravidez. Então, Deus, na sua imensa sabedoria, ele deu ao homem a convivência social como deve ser e deu um básico de saúde pública. Logicamente que o mundo evoluiu e outras coisas aparecem que destroem a vida do homem e a gente precisa preservar o nosso corpo, o nosso templo, porque depende de nós. Eu digo depende de nós, a nossa saúde é exclusivamente dependência de nós. Nós precisamos cuidar da nossa saúde para que a gente não precise de uma outra bênção que Deus deu, que foram os médicos, para depois que a gente tem uma doença, eles estudarem como minimizar os problemas dessa doença e a gente continuar vivendo normalmente. Então, essas são coisas importantes que a gente, nas entrelinhas da Bíblia, a gente tem que ver, a gente tem que enxergar, a gente tem que entender. Essas doenças sexualmente transmissíveis, nós temos um exemplo bem recente que ainda vem causando muitos problemas, mas já minimizado pela quantidade de remédios que foram pesquisados e desenvolvidos, que é a AIDS, o HIV. Né? O HIV surgiu e se difundiu. Por quê? Porque o homem não conseguiu, o homem que eu falo, o homem, a mulher, não importa masculino, feminino, não importa o tipo de relação, o homem não conseguiu se manter fixo ao seu parceiro único e passa a ter vários parceiros. Passa a ter o que se chama um comportamento de risco. Esse comportamento de risco causa essa difusão dessas doenças venéreas. E foi com esse comportamento de risco que no final da década de 70, início dos anos 80, o HIV se espalhou. O HIV fez vítimas e condenou pessoas à morte porque ninguém sabia como tratar o HIV. Nós temos o vírus do HIV até agora, mas não conseguimos desenvolver a vacina. Então a gente consegue medicar que a pessoa tenha uma vida praticamente normal, prolonga a vida da pessoa, mas ainda não conseguimos uma vacina que evite o HIV. Então a gente precisa ter sempre atenção nesses ensinamentos que Deus deixou. Lá na simplicidade dos 10 mandamentos, isso está colocado lá. Isso é uma base para a gente ter uma vida saudável. Outra coisa, a pessoa fala, mas eles tinham harém, eles tinham várias mulheres. Sim, naquela época criou-se um costume e foi parte de uma necessidade, porque as famílias nobres, para terem herdeiros varões que levassem o nome da família, que fossem aquele esperado, e não uma mulher que vai casar com outro e vai ter família com outro, e aí vai levar tudo dessa família, desse reino, desse nobre para uma outra família. Então, a necessidade de ter um filho homem se tornou premente.
Então, muitas vezes acontece, a gente vê famílias por aí que tem 2, 3, 4 filhas e não tem um filho, porque os dois, quando os gametas deles se cruzam, sempre dá o sexo feminino e não dá o sexo masculino. Então, as concubinas, tem as esposas principais e as concubinas, elas surgiram para isso. Só que também foi vamos dizer assim, foi desvirtuado o que Deus disse, né? Porque as concubinas, elas deveriam estar lá para gerar um filho homem, mas acontece que os reis, os nobres, depois enchiam os palácios com 20, 30, 40 mulheres, né? Então foi a vontade da fornicação, só que aí agora com, vamos dizer, aspecto mais legal, um aspecto mais lógico, um aspecto mais aceitável, foi levado adiante. Então, de qualquer forma, esse negócio de harém e concubinas, isso é uma coisa que não é bom, apesar de que lá também as concubinas eram mantidas prisioneiras praticamente, né? Cuidadas por eunucos, para que elas não tivessem contato fora do palácio, para que elas não pudessem ter nenhuma relação fora do palácio, da casa do nobre, fora de tudo. Então essa parte era muito buscada, né? Então a pessoa quando montava o seu harém, ele buscava jovens logicamente bonitas, né? E elas tinham que ser virgens, porque ao ser virgem ela não teve relações, não teve relações, é muito difícil que ela tenha alguma doença venérea. Então a ideia era essa. Mas a ideia da concubina não era para ter um harém ou para diversão do rei, era para ter uma outra companheira que pudesse, se a primeira não conseguia gerar um filho homem, uma outra companheira que pudesse gerar um filho homem. A ideia do concubinato é essa. Então, a esposa deu uma filha, deu duas filhas. Aí o nobre, o rei, não sei o quê, pegava uma concubina e ela engravidasse, se tivesse uma filha, outra filha, aí ele pegava uma outra até que pegasse uma concubina que tivesse um filho. Aí a ideia era que ele parasse aí. Acontece que nunca parou aí, né? Então, os palácios tinham imensos haréns com um monte de moças lá, coitadas prisioneiras, né? E sofrendo, sofrendo à toa, porque quem é prisioneiro, mesmo que seja prisioneiro de luxo, é prisioneiro. Não tem a sua liberdade, não tem os seus direitos preservados, não pode respirar livremente o ar. De forma que a mulher, infelizmente, ela foi muito maltratada pelo homem na antiguidade e até hoje persiste essa ideia de que ela tem que ser maltratada. Então, na Bíblia ainda tem aquela, na Bíblia não, nas religiões, né? Tem aquela ideia do varão da família. Nossa, que grande coisa, né? Que imponente, o varão da família. Então ele pode dispor da esposa como ele quer. Mas isso não é uma verdade. Isso é uma invenção do homem. Isso é uma deturpação da ideia toda por parte do homem, da sociedade patriarcal, que passou a interpretar textos da forma como a sociedade patriarcal queria. Então aí surgem agora as mulheres, elas adquiriram direitos agora, e aí surgem esses políticos, até mulheres, que querem fazer com que a mulher volte a ser aquela escrava de 2000 anos atrás, né? Então surgem esses movimentos tipo Red Pill, né? Isso aí são movimentos do patriarcado, né? Mas são muito mais movimentos de quem, minha opinião particular,
de quem, vamos dizer assim, não confia em si mesmo, não consegue se entender como homem. Então ele, para se entender como homem, ele tem que ser violento com uma mulher. Isso aí é uma deturpação da coisa. Isso é um problema psiquiátrico que é infundido na cabeça das pessoas, e as pessoas frustradas, as pessoas que gostam de pisar nos outros, porque infelizmente essa é a verdade. Pessoas que gostam, porque as pessoas têm essa maldade inata dentro deles, que gostam de pisar nos outros, elas pegam essas coisas, se apegam a essas coisas e procuram fazer com que isso aconteça. Então, é uma coisa assim, uma coisa engraçada. Quem tem uma casa quer pisar na cabeça daquele que não tem. Quem tem uma mansão quer pisar na cabeça daquele que tem uma casa. Quem tem uma bicicleta quer pisar na cabeça daquele que não tem a bicicletinha. Quem tem um carro quer esmagar o cara da bicicleta. E quem tem um, um Rolls Royce, aqueles carros enormes, luxuosos, quer simplesmente esmagar aquele que tem o carrinho. Então é uma coisa assim que é difícil de entender por que esse prazer do superior pisar naquele que está embaixo. Mas essa é uma realidade de muitos e muitos dos nossos homens e mulheres que estão acima de alguma coisa. Então, hoje em dia, somos medievais, como éramos nos tempos imemoriais da humanidade, em que se escravizava o mais fraco. Hoje em dia, a legislação ainda atrapalha essa escravização do mais fraco, mas a ideia é essa, é escravizar o mais fraco para que seja mais lucrativo o trabalho dele. Então, gente, hoje nós falamos de saúde pública e já entramos em um aspecto político, que não era o caso aqui agora, mas depois já entrou, não faz mal, agora já está aqui. Então a gente tem que pensar na sociedade em que a gente vive e tem que, na Bíblia principalmente, aprender a ler as entrelinhas e aprender a ler a Bíblia iluminado pelo Espírito Santo para encontrar as respostas que a gente procura e que às vezes a gente nem procura e encontra. Então, vamos, gente, prestar muita atenção, ter muita comunhão na hora de buscar as coisas. Nunca deixe que os outros pensem por você. Busque por si. E as perguntas que você tem, você vai ter as respostas se você buscar por si mesmo. Por hoje é só. Muito obrigado, gente.